Salve galera, aqui é a Maísa Castro, eu sou produtora cultural independente, trabalho aqui na cidade de São Paulo há cerca de uns 10 anos com produção e estou aqui para trocar com vocês um pouquinho de conhecimento a respeito da minha profissão, da minha atuação, de tudo que eu aprendi tanto em termos teóricos, absorvendo muito em cursos, workshops, palestras, mas também através da minha atuação, empiricamente, na prática, vendo o que funciona, o que não funciona, para a gente viabilizar os nossos projetos culturais, os nossos trabalhos culturais. A ideia desse projeto é colocar para vocês alguns conhecimentos que vão nortear a execução da viabilidade para um projeto cultural. Então, eu selecionei alguns temas, que são temas chaves para a estruturação de qualquer projeto em termos teóricos, mas que em termos práticos, em termos de planejamento, onde você sai de uma ideia e passa a fazer com que ela aconteça, é muito importante porque você consegue controlar o seu tempo, saber o quanto de dinheiro você tem para gastar em cada coisa, clarear os seus objetivos e consegue ver quais são as reais prioridades e necessidades do seu projeto cultural. Eu vou trocar alguns conhecimentos a respeito da estruturação geral de um projeto, mas que se aplica para qualquer outro trabalho cultural, que se aplica não somente para um edital, mas também se você planejar alguma outra ação cultural, você consegue se nortear ali para conseguir viabilizar isso da melhor forma possível. Então vamos lá, meu povo, para introduzir o Beabá da Produção, que é o meu projeto, eu vou começar justamente pela introdução, que é onde a gente apresenta o nosso trabalho, apresenta de onde a gente veio, apresenta quem faz parte disso, há quanto tempo o seu coletivo, há quanto tempo o seu espaço cultural, o seu projeto cultural ele vive. Então você introduz fazendo um breve histórico da sua atuação, da atuação do seu grupo, do seu coletivo e coloca ali assim determinadas particularidades que vendem, o seu famoso peixe para o avaliador, assim. Então, quais são os momentos de relevância que o grupo passou, as participações, por onde ele percorreu, colocar sempre em evidência alguns fatos, momentos históricos onde vocês estiveram presentes, que dão destaque, à sua carreira artística, ao seu histórico e que vão ser relevantes nesse processo também. De onde, a partir, qual foi a origem dessa sua ideia cultural, de onde se originou esse projeto. Outra questão que é muito importante evidenciar é a natureza do seu projeto, com que conteúdo artístico você trabalha, Você trabalha com dança, com música, com teatro, colocar ali qual é o conteúdo que você quer propor para ser consumido, pelas pessoas, pelo seu público-alvo. Qual o conteúdo que você vai apresentar através do seu projeto, Qual é essa natureza desse conteúdo, Por exemplo, se você tem um grupo de dança, faz parte de um grupo de dança e de repente quer montar uma mostra com coletivos do seu território. Então aquilo dali é um conceito, é uma caracterização onde você vai avaliar através do seu processo curatorial quais são as pessoas, quais são os grupos que tem naquele território ali, mapear eles para se chegar para se passar por essa peneira do conceito artístico do projeto, Então o projeto ele ganha um outro caráter, onde não necessariamente as pessoas são elencadas aleatoriamente, mas você coloca critérios para eles estarem sendo incluídos no seu projeto. E isso demonstra que você, tem conhecimento a respeito desse conteúdo artístico e cultural. Então agora, minha gente, a gente vai falar sobre os objetivos do projeto. E o que a própria palavra sugere é o que você vai fazer do seu bendito projeto. O que você quer realizar, executar nesse mundo com o seu projeto. Esse objetivo ele precisa ser conciso, ser claro e ao mesmo tempo ter uma amplitude. E precisa ser muito demarcado no tempo
e referenciar também, geograficamente falando, né, para as pessoas entenderem se é um projeto fixo, se é um projeto itinerante, se é um projeto que acontece num território específico, numa cidade, no país inteiro. Vou dar um exemplo aqui de um objetivo bem conciso e claro: realizar a circulação do espetáculo de dança X nos equipamentos culturais da cidade de São Paulo, pelo período de 3 meses. Eu poderia também colocar, ao invés de 3 meses, que seria uma temporada, poderia colocar o número de apresentações, né? Então, realizar 10 apresentações nas casas de cultura da cidade de São Paulo, pelo período 10 meses, com a companhia de dança X. Então, para sustentar esse objetivo maior do projeto, esse objetivo geral do projeto, que geralmente a gente chama, vem logo abaixo deles todos os objetivos específicos ou metas, que são as atividades ou ações que vão sustentar, né? Que vão ter que aos pouquinhos serem desenvolvidas para que, enfim, essa circulação desse espetáculo seja desenvolvida, ou esses shows sejam desenvolvidos, ou essa mostra de arte seja desenvolvida. Então você vai descrevendo todas as ações e todas as atividades que vão ser necessárias de serem realizadas previamente, e é interessante você ir colocando esses objetivos dentro de uma perspectiva cronológica, né? Então, o que vem primeiro? Qual é a primeira coisa que eu devo realizar no meu projeto para, enfim, conseguir planejar, né, todas as funções e aos poucos isso ir se complementando com as demais ações até o ponto de a gente chegar no objetivo geral, né? Então, eu falei de espetáculo, né? Então, a gente pode, por exemplo, fazer os ensaios, né? Fazer as reuniões iniciais das equipes, realizar os figurinos, né? Fazer a contratação do transporte, né? Fazer a contratação da alimentação. Então, isso tudo são objetivos específicos que vão ser necessários para a realização, né, daquele objetivo geral. Então, agora a gente vai falar da justificativa do projeto, que é o porquê desenvolver o seu projeto, o porquê que o seu projeto é pertinente, porquê que é tão importante que esse projeto saia do papel e tome corpo, né, seja realizado. Então, é uma das grandes perguntas, né, que convencem os avaliadores, né? Então você acaba colocando todos os seus atributos, né? As características do seu projeto, o território onde ele é realizado, o grupo que ele contempla, que ele faz parte, se tem algum grupo que tenha determinadas características que aquele edital ele vai beneficiar. E para essa justificativa ela ser pertinente, né, você deve utilizar tanto de uma argumentação lógica, com os critérios e caracterizações que tem no seu projeto, que tem no seu grupo, que tem naquilo que você vai fazer, naquilo que você faz parte, como também demonstrar, que eu acho que é uma coisa muito importante, dados, né? Então, assim, você referenciar com dados estatísticos o seu projeto dentro dessa justificativa, ou com citações bibliográficas, eu acho que é muito importante, enriquece muito a justificativa do projeto e você consegue dar um caráter, enfim, mais profissional, né? Porque você está pensando justamente não só na lógica de se fazer, né, de um bem feito cultural em qualquer que seja o território local, mas ele embasado em termos estatísticos, ele tem um outro peso, ele tem um outro caráter, né? Você traz ali dados relevantes para justificar
a pertinência da execução desse projeto. Agora vem o orçamento, o bendito orçamento. Tem muita gente que tem medo do orçamento, que tem medo de planilha, mas tem que, enfim, se enveredar pelas planilhas, minha gente, porque é muito importante que tudo aquilo que você escreveu, né, na sua introdução, objetivos, justificativas, estejam bem colocados no orçamento. Então, uma coisa muito importante de se falar aqui, minha gente, é que o orçamento, ele seja de fato orçado, né? A gente não dá para ir por dedução ou hipótese na hora de colocar um valor no orçamento. Então, você precisa de fato fazer essa prospecção, né, de ligar para alguns prestadores de serviço, às vezes de conversar com um participante para aquele encontro, né, para aquele show, para saber o quanto de fato ele cobra, né, qual é o prolabore dele para uma palestra, para uma apresentação, para uma participação. Então é muito necessário que seja feita essa investigação antes, né, com todas as cadeias produtivas do seu projeto, né. Então eu costumo, por exemplo, dividir o meu orçamento em alguns itens que se agrupam, na verdade, né, por características semelhantes. Então, assim, recursos humanos, todas as pessoas que vão trabalhar nesse projeto, diretor, produtor, assistente, atores, músicos, cenógrafos, os oficineiros, todas as pessoas que vão prestar esse serviço, mas que são pessoas, né? Num outro item do orçamento, eu geralmente coloco a questão da logística e de produção. Então, todos os recursos que vão ser necessários para dar estrutura para que aconteça determinadas ações. Por exemplo, o transporte, a alimentação, a hospedagem, determinados materiais que você precisa comprar. Então, todas essas linhas que fazem parte, né, da logística e produção de determinada ação, elas vão ser agrupadas, né, conjuntamente ali nesses itens, né. Outro grupo de despesas que é muito importante ser considerado, né, e além de tudo é importante ser devidamente checado, são as despesas relacionadas à comunicação e à divulgação do seu projeto. Assessoria de imprensa, né, por exemplo, e que, enfim, eu vou falar mais à frente sobre o tópico, né, do plano de comunicação e divulgação, mas a assessoria de imprensa, ela é imprescindível para qualquer projeto, ao meu ponto de vista, porque é a forma onde você comunica em mídias e veículos de destaque da publicidade, do nicho cultural, onde através do investimento com assessoria de imprensa, você vai dar um caráter de mais credibilidade para o seu projeto, né? Onde futuramente você vai ter um histórico, né, nessas mídias jornalísticas, nesses veículos todos, que vão poder embasar projetos futuros. Ó, por onde eu já passei, olha onde falaram de mim, né? Então, é isso, quem não é visto não é lembrado, né? Então é um pouco disso, assim, assessoria de imprensa, né? É o seu projeto, é você, a sua assinatura sendo colocada, né, para o mundo e sendo falada, né, criticamente, de uma forma positiva para o mundo. Então, outro agrupamento de itens que fazem parte do orçamento são as despesas que dizem respeito à comunicação e à divulgação do seu projeto. A comunicação contempla itens como, por exemplo, assessoria de imprensa, né, que é muito importante e eu diria até imprescindível para perspectivas futuras de novos projetos da sua companhia, do seu grupo, do seu coletivo, né, que vão, enfim, fazer circular informações a respeito do seu projeto em mídias e veículos jornalísticos de importância e relevância dentro do nicho que você trabalha, né?
assim como outras despesas como impressão de flyers, impressão de folders, filipetas, cartazes, tudo isso contempla o seu plano de comunicação, né? Você vai estar distribuindo nos espaços e equipamentos que você vai apresentar ou em espaços parceiros, né, do seu projeto. De repente você convida algum músico, algum oficineiro, diretor, né, para fazer parte de uma roda de conversas, e essa pessoa, enfim, está em um outro espaço, né, atua num outro espaço e pode levar esses materiais e assim você conseguir ampliar, né, a comunicação, a divulgação do seu trabalho. Fazendo parte também da comunicação, a gente tem os registros, né, que são registros audiovisuais. Além disso, faz parte da comunicação do projeto também a contratação de profissionais que vão fazer o registro, né, dos eventos que estão relacionados ao seu projeto. Então, registros audiovisuais, às vezes você tem que colocar um editor também, porque não basta só registrar, assim como a questão da fotografia. Pode contemplar tanto a documentação, né, dos seus eventos, onde o fotógrafo vai e faz o registro fotográfico daquele evento, como também ensaios fotográficos prévios do seu projeto, né, dando um outro caráter, né, porque de repente você, enfim, tem um diretor de arte para um espetáculo ou para um cenário, que é uma coisa bem peculiar, particular do seu projeto, então você, né, coloca ali um ensaio fotográfico, onde a direção de arte, a cenografia e a própria fotografia que aquele profissional vai estar fazendo pode contribuir com a relevância do seu trabalho depois, né? Porque é com essas fotografias que você vai, enfim, dar na mão de um jornalista, né? De um profissional da assessoria de imprensa, e aquele espetáculo ele vai ter, né, outro tipo de projeção, né? Se você faz um trabalho artístico bem lapidado, bem característico, assim, né? Em todos os setores artísticos que vão estar compondo ali a comunicação daquele momento. Então, fechando todas essas despesas, esses itens que fazem parte de orçamento, eu sempre coloco as despesas administrativas, né, que contemplam as taxas e impostos bancários, né, das transações, quanto você vai pagar ali por mês pela manutenção daquela conta. Às vezes você mapeia mais ou menos quantos TEDs e DOCs você vai fazer se aquilo não está contemplado no seu pacote, porque eventualmente as contas jurídicas, né, que são abertas para projetos, elas têm um limite de transações, então às vezes os projetos excedem um pouquinho, então você tem que dimensionar isso, né? Saber, por exemplo, quantos TEDs ou DOCs eu vou fazer naquele mês ali a mais para colocar nessa linha dos tributos, né? E isso está, enfim, devidamente orçado pelo seu projeto. Assim como despesas com contabilidade, né? Você tem que todo mês, enfim, tá pagando um contador. Assim como as despesas jurídicas que entram também nesse combo das despesas administrativas, pois se você tem um projeto muito grande, às vezes, prevê muitas contratações, é importante você se atentar, né, num advogado, fazer uma parceria, na verdade, com um advogado para que ele consiga dar legitimidade e segurança para todos os processos de todas as contratações, para, enfim, não ter um ser lesado em nenhuma causa. Eventualmente, os projetos de audiovisual também, eles precisam ter esse cuidado por conta do uso de imagens, uso de som. Às vezes, alguns projetos não se atentam muito nisso, acabam não conseguindo, acabam executando, produzindo um material maravilhoso, mas não tem esses direitos autorais, né? Não foi cuidado dessa parte jurídica junto com os artistas, junto com os grupos que estão sendo gravados.
Outro ponto muito importante para a gente conseguir controlar o nosso projeto é o famoso cronograma de execução, né? Onde determinados produtores eles subdividem em pré-produção, produção e pós-produção, mas também pode ser etapa 1, etapa 2, etapa 3, são as atividades colocadas nessa ordem cronológica, né? E como elas devem ser desenvolvidas e quais são as interdependências entre essas atividades. Então, por exemplo, no objetivo geral, você colocou que queria circular com o espetáculo. Então, no seu cronograma de execução, ele tem que estar lá muito claro de que você vai ensaiar, né, o espetáculo que você quer circular, com os atores, com os diretores, se necessário, preparações vocais e de corpo, se for necessário, criação e concepção de luz para aquele espetáculo. Então, todas as atividades elas precisam ser colocadas num espaço-tempo onde elas vão, a cada nova atividade, se complementando nesse processo de interdependência que eu falei, né? Porque o ensaio para um teatro, depois ele vai culminar na realização da peça. Então os ensaios precisam tá vindo antes, né, na planilha de cronograma. Então, para a execução desse seu cronograma de trabalho, é importante você também responder as perguntinhas como, quando e onde. Então, como você vai fazer, qual é o método que você vai utilizar, onde que isso vai ser feito, quando que isso vai ser feito num espaço-tempo ali dentro do seu projeto. Todas essas perguntas, elas vão dar mais segurança e, né, para a realização, para a execução de todas as tarefas, além de fazer um controle preciso do projeto, né, onde mês a mês você vai estar ali revisitando aquele cronograma, né, não muito apressado, porque a gente lida com pessoas em todo momento nos projetos, né? Então nem sempre a gente consegue retornos de prontidão. Então o cronograma, ele ajuda você a se antever e fazer todas as parcerias, né? Acionar todas as pessoas, contactar todos com mais cautela e com mais tempo, né? Com mais calma. Outro tema importantíssimo dos projetos é o plano de comunicação e divulgação do seu trabalho. Então, assim, eu vou começar com assessoria de imprensa, né, explicando que este serviço é um serviço que ele é muito importante, principalmente para os projetos que têm perspectivas de contratação futuras, assim, porque os editais, contratações de prefeitura, né, ou até com instituições privadas também, eles dão muita legitimidade, né, credibilidade para os projetos que aparecem nas mídias jornalísticas, que circulam em determinados veículos, e é muito importante ter esse tipo de repercussão crítica dentro desse meio, né? Uma dica, né, que eu dou, fazer parcerias com assessoras de imprensa que atuem nas áreas dos projetos de vocês. Então, se você, enfim, tem um coletivo cultural que atua mais na periferia de São Paulo, então esses profissionais eles vão conseguir vincular o seu projeto, os eventos do seu projeto, de um modo muito mais eficiente, porque eles, enfim, são, além de profissionais do jornalismo, eles são articuladores culturais também, muitas vezes, né, dentro desses territórios. Então, é uma grande dica que eu faço. Tem determinados assessores de imprensa que eles conseguem vincular as informações a respeito do seu projeto em mídias jornalísticas que dão muita amplitude, né, para o seu trabalho. Dentro do plano de comunicação dos projetos, a gente tem contemplado também
uma ferramenta que tem sido cada vez mais de suma importância em todo projeto, todo trabalho cultural, enfim, todo ofício cultural, eu diria, que são as redes sociais, né? Muitos grupos, eles contratam social medias, né, que fazem esse tipo de gestão das mídias, enfim, gravando vídeos, fazendo teasers, fazendo flyers eletrônicos, nas diversas ferramentas, né? Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Então, assim, a comunicação ela consegue ser ampliada através desses serviços, né? Então foi isso, minha gente. Esse é um pouquinho do Beabá da Produção, pela Maísa Souza de Castro. Maísa Castro, produtora cultural independente aqui da cidade de São Paulo. Não nasci daqui, mas estou há 9 anos aqui em São Paulo atuando nessa área e trocando, né, através desse PROAC 39 aqui essas informações com vocês. Eu vou deixar elencado, né, na descrição desse vídeo todos os certificados necessários para os processos de contratação e para os processos de inscrição em editais, né, que são aqueles certificados de negativa de débitos, que às vezes as pessoas não sabem como tirar, mas eu vou deixar o link de cada um desses certificados e vocês podem, enfim, colocar o CPF de vocês para fazer essa emissão, ou o CNPJ, se vocês forem MEI, né, ou tiverem empresas, ME, EIRELI, né, enfim, e daí fazerem a emissão desses certificados e incluírem esse material, né, na submissão dos editais que vocês participarem, para ficar mais fácil. Tá bom? Beijo grande para todo mundo, muito obrigada pela atenção e até a próxima. Axé!